porque faço parte do PCM também. No outro dia tive a oportunidade com a juventude, com um monte de aqueles que são os históricos do movimento negro, né? Que vivem de história. São os historiadores. Eu participei da marcha tal, eu participei da marcha tal, eu participei dessa construção. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Num dia de reunião lá dentro, eu perguntei a eles: aonde estão nossos filhos? Porque eu não estou vendo ninguém ali dentro. E a juventude está fazendo. Porque não conseguimos discutir essas falhas e uma estratégia para os próximos anos. É isso que eu queria somar nessa hora. Eu sou muito honrada de estar nessa mesa, né? Já foi citada um amigo já nos tinha eu hoje estou aqui destoando, né, como o Márcio disse, os negros se sentem nessa situação de estar destoando. Hoje eu estou aqui nessa situação de estar destoando, mas com muita honra de estar aqui. Para explicar me convidou para falar sobre essa questão, porque eu falo sobre políticas públicas, né? Falar sobre racismo, falo também sobre os direitos civis, mas falar sobre racismo, eu posso falar sobre o antirracismo, que na verdade não é o meu lugar de fala. Eu falo sobre a questão das políticas públicas. Eu sou inclusão, ética e culturalidade. E o meu trabalho foi todo voltado para essa questão da inclusão, né? Eu também sou especialista em gestão de administração pública, de educação, e eu fico assim, me embebedando aqui das falas de vocês, muito essenciais, né? Porque essa diversidade é necessária e, como já foi falado aqui muitas vezes, o poder institucional tem que ser tomado, sim, né, pelos negros, porque a maior parte é representada institucionalmente. Na sala de aula tem mais negros do que brancos, né? E a gente está ali, precisa fazer o trabalho dessas crianças. Um dos trabalhos que a gente fez pela UFRJ foi identificado, né, a questão da colonização, foi identificado como os alunos nas salas de aula das escolas públicas não se enxergam como importantes, né, por falta de representatividade. Aqui em Queimados, em um determinado momento, foi muito bacana, que era a criação de bonecas negras. Porque não existem bonecas negras no mercado como existem bonecas brancas. Hoje a gente já tem visto bastante. Essas crianças, a gente tem a professora Verônica Cunha que escreveu um livro, né, sobre uma menina negra. A gente tem também o professor Igor, que escreveu um livro sobre menina negra. Então, assim, a gente precisa, o movimento negro, que vem aí nessa luta grande há muitos anos, né, que contribuiu, por exemplo,
a gente ainda vê essa semana, eu faço a produção de um programa de rádio de números, cidadania ativa, e essa semana a gente revista falando sobre o Dia do Homem, a mobilização do homem no combate ao fim da violência da mulher. E eu vim fazer uma pesquisa sobre isso. 62% dos casos de violência contra a mulher são em mulheres negras. E isso porque não existe em todos os estados, na hora do registro, uma obrigatoriedade de você dizer se é negro, se é branco, se é... Não existe. Mas mesmo assim, consegue-se verificar que o maior índice dessa violência é a mulheres negras. Isso é muito importante a gente estar divulgando, isso é muito importante, eu acho isso muito grave. Aí a gente escuta, mas a maioria da população é negra, e mesmo assim, não tem o que, né? Não existe isso. Então, políticas de ações afirmativas são importantes. Muita gente falando contra a política de cota do ensino superior. Né? A política de cota mostrou para a gente hoje que, infelizmente, é necessário existir sim políticas de cota, porque não existiam negros dentro das universidades. Né? E hoje a gente vê que não existiam pobres dentro das universidades. Né? Então, assim, as políticas de ações afirmativas, principalmente educacionais, aí eu vou puxar sardinha, né, para educação, acho que são de suma importância para a construção de uma nova consciência. As políticas afirmativas dentro da área cultural são muito importantes. E outra também que eu queria levantar aqui é a questão da formação, a importância da formação para a entrada no campo de trabalho. Eu pegava o trem às 6h15 da manhã para ir estudar e trabalhar no Rio. E aí muitas vezes tinham discussões sobre política do trem. Né? E as pessoas diziam assim, para de falar, não vai ter briga aqui. Uma vez eu fiquei assustada, não querendo brigar. Para de falar, não vai ter briga aqui não, eles estão com um bolso cheio de dinheiro lá e você está aqui nesse trem apertado, cheio de calor, ainda vai esquentar a cabeça com isso. Então, as pessoas, por não ter costume e por não ter a oportunidade de formação, acabam muitas vezes tirando de si a oportunidade dessa evolução, dessa consciência. Então, eu acredito muito na questão da educação, no trabalho do antirracismo, né, para essa luta que a gente contra a bandeira, que a gente corre atrás e tal. E acredito muito também que a gente precisa, sim, estar colocando os pares, né, dentro das câmaras. Tanto que hoje a gente vê aí que o CECAD foi uma secretaria muito importante para a diversidade da inclusão, eles tinham. E aí você olha lá, né, você olha a Câmara, você olha o Senado, você olha a própria presidência. Né? Hoje a gente está vivendo um processo muito grande, não só na área da educação, mas também na área dos direitos civis. Né? Então a gente tem que refletir realmente sobre isso. Eu acho que o meu papel como uma pessoa branca, né, raça branca, é estar contribuindo, somando, apoiando essa luta do movimento negro. E aí eu quero agradecer muito a vocês. Raquel, só pelo seguinte, quando você estava falando sobre a Verônica e um outro autor, exato, você falava algo sobre o movimento negro, se teria faltado alguma estratégia de aproximação, algo desse tipo, você queria falar, e depois você passou pela secadinha. Quando você menciona, você em seguida disse, o movimento negro precisa, e depois você falou para secadinha. Teria alguma coisa sobre a Verônica especificamente para nós aqui, que discutir estratégias?
as dinâmicas, enfim, toda essa questão, a construção de bonecas, que eu até citei, eu acho que isso precisa, essas ações precisam crescer e ter mais visibilidade. É importante, às vezes a gente não tem um alcance maior de publicidade numa grande rede, mas essas redes menores são de suma importância para que a gente possa fazer essa comunicação, visualizar isso, né? Principalmente para o nosso povo, né? Para as pessoas que estão na periferia. Porque se a gente tem a periferia fortalecida e consciente, a gente consegue grandes avanços em todas as áreas, né? Para todos os movimentos, para o movimento LGBT, para o movimento de todas as etnias, né? Em massas, toda a diversidade. Eu acho que a gente precisa estar dando essa atenção, né, a esses trabalhos que são tão importantes, não só para as editoras, né, mas que estão aqui perto da gente, que a gente pode divulgar e somar nesse trabalho. Mais uma vez, boa noite a todos. E essa roda de conversa vai deixando a gente inquieto, né? E cada um vai falando, suscita na gente um monte de coisa e a gente vai tendo que se conduzir. E eu quero iniciar a minha fala pegando um gancho onde o Marcelo fez um questionamento sobre como que nós precisamos fazer esse momento, fazer uma discussão racial que atinja todos de uma certa forma geral. Mas para isso eu vou me ater às políticas de ação afirmativa, porque eu quero fazer um balanço desde o ano de 2003, que foi um marco a criação da CEBI, que foi um marco a criação das coordenadorias e superintendência em vários outros municípios, né? Que foi uma política de uma certa forma universalizada governos municipais. Durante um período que eu estive à frente do FIPI, que é o Fórum Intergovernamental de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do Rio de Janeiro, foi onde a gente teve a oportunidade de conversar com vários outros municípios que também tenham eles órgão PI, ou coordenadoria ou superintendência. E a gente sempre fazia os nossos debates, as nossas reuniões, percebendo a dificuldade de se tornar, de fato, esses órgãos funcionarem toda aquela bagagem de luta do movimento negro que a gente trava, e a gente achou que teria espaço para fazer isso. E não foi o que aconteceu. Os órgãos PIB foram criados, mas de uma certa forma, pode ser de uma certa forma, porque dentro do universo, ainda hoje no Rio de Janeiro, nós não temos 30%. Dentro do município, a gente não tem 30 municípios com órgão PIB. E os que têm trabalham sem orçamento nenhum. Como vamos fazer políticas de promoção da igualdade racial se a gente não tem o principal do dinheiro? Aí a gente praticamente, enquanto coordenadores e superintendentes, nós ficamos, em alguns momentos, sendo promotores de eventos. E aí, em datas específicas, que a gente não consegue criar uma agenda transversal dentro da própria estrutura da prefeitura, porque a maioria das pessoas não valorizam esse trabalho, até botam como segundo plano, então a gente começa a perceber a dificuldade que temos para poder tocar as políticas de ações afirmativas. Sempre lembrando da importância, mesmo com todas as dificuldades, as problemáticas. É super válido, é de super interesse a gente conseguir manter esses órgãos. Só que, como o Marcelo falou, que a gente precisa aprimorar, discutir, debater como fazer com que essas políticas de ações afirmativas, de fato, elas atinjam o objetivo. Nós precisamos fazer com que mais mesas igual a essa, mais pessoas iguais às que estão aqui, para a gente poder criar um debate. As políticas de ações afirmativas estavam aí, veio para poder dar uma resposta aos nossos anseios sobre a questão de representatividade. Mas ela atingiu a sua totalidade? Não. Então a gente precisa, de novo, refazer essa
como a gente vai fazer com que essas políticas elas atinjam a todos e seus objetivos. Mas como a gente está em mesa de conversa, a gente vai fazer mais uma roda aqui para ver se alguém também tem alguma coisa para falar a respeito. Pode falar, Rodrigo. Quero aqui saudar o Marcelo. Essa coisa das máscaras. eu não vi que era o Marcelo. A Raquel, que eu também não vi que era a Raquel. A gente chega, me desculpando, cheguei atrasado, não vi que era o querido Marcelo, a querida Raquel. Está aqui o meu querido amigo Elias, mas já é José, um companheiro de política de jornada. E assim, eu acho que toda fala nossa, ela tem um contexto histórico. A gente vive num país, nasceu num país, que dos 520 anos de formação desse país e dessa sociedade, 350 mais ou menos foram sob o regime de escravidão. A escravidão, ela é um processo, infelizmente, quase que, eu não vou dizer natural, mas um processo da humanidade. Ao longo da história da humanidade, você encontra diversos modelos e tipos de escravidão. Mas a escravidão dos seres humanos, das pessoas que vieram para as Américas e que principalmente construíram o Brasil, é um capítulo muito triste e muito peculiar da história da humanidade. E um capítulo que a gente, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto país, ainda não se debruçou sobre ele. A sociedade brasileira, a gente ainda não conseguiu olhar para esse processo de violência, para esse processo cultural. Eu acho que essa mesa, ela pode provocar, para quem está nos assistindo, para nós mesmos, estamos aí diariamente lutando contra o racismo, lutando contra a violência, lutando contra essas diversas formas de opressão, porque uma questão, são questões estruturais e uma puxa a outra, a gente não sabe bem onde uma começa, aonde a outra termina. Eu acho que cabe a nós um pouco essa reflexão. Eu tenho, à frente do MUCAB, eu cheguei à presidência do MUCAB em março, bem no começo da pandemia. Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente montou foi um gabinete de crise. Para quem não sabe, para quem não conhece o MUCAB, ele fica localizado ali na Rua Pedro Ernesto, na antiga Rua da Gamboa, bem no centro do Rio, pertinho ali da Central. Ele está no prédio do antigo Centro Cultural José Bonifácio, bem ali do lado da Central, em frente à Providência, assim para um município igual o nosso, que infelizmente dos 92 municípios, aqui em Queimados é o município que tem o menor IDH, é um dos menores, na verdade, IDHs do estado do Rio. É um município, embora a gente tenha instituições aqui como a Origem, está aqui o Leandro, que é um cara que é um fomentador, um criador de cultura, não só para esse município, como para o estado e para o país, mas é uma parcela da população que não acessa esses bens materiais, sociais, econômicos. Então, assim, pegando muito um gancho do que o Marcelo falou, do que o Jorginho falou, do que o Jorge falou, e aqui eu quero deixar um abraço do ministro Eloy, que estaria aqui com a gente hoje, não estava se sentindo bem, e foi alguém que eu tive a oportunidade de trabalhar junto ao longo desse tempo. Eu sempre brinco com ele que ele teve o peso de assinar o Estatuto da Igualdade Racial, que eu lembro na época foi muito criticado, muito batido. Claro, não era o Estatuto dos nossos sonhos,
mas era possível na luta política do parlamento. E quando a gente vê, né, a importância do estatuto, por exemplo, no que o Dal coloca sobre as cotas. No julgamento de cotas no STF, o arcabouço legal que todos os ministros que votaram unanimemente a constitucionalidade das cotas no Brasil foi o Estatuto da Igualdade Racial. Então a gente começa a ver a importância desses marcos. O Estatuto Racial, ele tem uma importância que é muito... A minha formação também é direito. Então, do ponto de vista do marco legal, desde a lei do ventre livre, você não tinha no Brasil uma lei não penal que favorecesse a população negra. Então, nós vamos ter isso em 2010 com a criação do Estatuto da Igualdade Racial. Né? Se a gente for parar para olhar, a Lei 10.639, que a gente ainda não citou aqui, mas tem todo um caminho, um debate para a gente terminar, ela é a primeira lei que o presidente assinou. É 23 de janeiro de 2003. É a primeira lei. E até hoje, se a gente for olhar no Brasil, a gente não consegue ver pelas cidades, pelos municípios, a Lei 10.639 implementada. Inclusive em Queimados. Eu lembro que o nosso secretário de Educação era uma indagação que eu sempre fazia a ele. Qual a dificuldade da gente implementar em profundidade, não em questões pontuais, a Lei 10.639 no nosso município? Queimados é um município que tem uma lei do ex-vereador Ismael Lopes, se eu não me engano, de 2003, que determinava cotas, de 2004, né? Que determinava cotas na estrutura de organização do governo municipal. Então, não sei se a Câmara revogou, se caiu. Naquele momento, ela caiu por inconstitucionalidade, porque não tinha outro órgão que analisava. Então, e a gente tem o Estatuto que é um marco legal para a gente fazer isso. Então, assim, são provocações, né, que a gente vai permeando ao longo da história, que eu acho que são importantes para a gente tratar por um tema tão denso, tão complexo. E aí, Fabrício, eu quero te agradecer essa oportunidade mais uma vez. Lamentar que eu vou ter que me retirar. Infelizmente, eu não vou poder continuar. Né? A gente está tocando o Aldir Blanc, aqui que o Leandro, algumas figuras do Jorginho, a gente está de uma forma muito peculiar cuidando desse processo. Está sendo um processo trabalhoso. Eu tive o privilégio de ver o nascimento dessa lei, porque um dos deputados que criou a lei é o deputado que eu tenho relação. Eu pude dar uma contribuição muito perto, muito importante para a lei. Então, assim, é uma alegria que é o deputado federal Alain Ribeiro, um parceiro que eu tenho aí, né, embora a gente seja de fileiras e ideologias partidárias diferentes, a gente criou uma relação política muito peculiar. Então, assim, eu tenho algumas questões da Aldir Blanc, vou para o Rio agora, encontrar lá. Eu só vou abrir um bocado um pouquinho, porque a gente tem alguns prazos para cumprir. Então, tem gente trabalhando, a gente tem um plantão da Lei Aldir Blanc, né, no Estado, tanto na Secretaria de Estado, quanto na Secretaria Municipal de Cultura do Rio, para que a gente possa atender o máximo de pessoas possíveis. E a gente já está conseguindo, né, agora, em alguns editais, algumas premiações, já está saindo aí. Né, em breve, as pessoas vão conseguir acessar esses recursos, porque a gente está vendo o Brasil afora, a importância que esses recursos têm hoje, né, para a nossa sociedade, o impacto que essa pandemia causou, para além das mortes, que não são só números. Né? A gente se sensibiliza, a gente sabe da importância. Eu perdi alguns amigos próximos, tive
sempre dou o relato da minha mãe que ficou internada há um mês entre a vida e a morte. Então não é brincadeira. A gente está vendo que a sociedade brasileira ela não parou para olhar para a Covid, para essa pandemia, como precisa. Infelizmente, a população negra brasileira ela está à própria sorte quando se trata dessa pandemia. A gente sabe que por mais que um ou outro governo, de forma muito pontual, tenha se mobilizado de maneira geral, a gente não consegue dar vareta, a gente não consegue incluir e acolher a população negra. Então vai morrer gente. Eu acho que é importante a gente estar mantendo a vigilância e o diálogo, principalmente com a população negra, pedindo para manter as regras de ouro, pedindo para não aglomerar, pedindo para evitar ali a rua, porque está todo mundo falando de segunda onda. E eu tenho uma tia médica negra, ela falou, não terminou nem a primeira, a gente nem conhece o vírus. Então, assim, uma situação muito peculiar para nós, é muito importante e a gente agora precisa cuidar das pessoas, salvar vidas. Então, assim, bom debate para a gente. Mas, assim, é um prazer. Né? Enquanto eu estiver à frente do Mocab, a casa está lá aberta para a gente. Vamos fazer mais debates, Fabrício? Estou à tua disposição, à disposição de todo mundo nessa mesa. São amigos de vida que eu tenho aqui, companheiros de luta. E, gente, vamos se cuidar, vamos nos cuidar e vamos lutar contra o racismo, porque ele não. De tudo que eu já ouvi aqui falar, assim, muito importante, o que fica para mim assim, a questão da de ter tido o momento que as políticas públicas elas favoreceram as pessoas negras terem uma certa valorização da sociedade. E hoje a gente vê um retrocesso muito grande em questões de discriminação, e é como se tivesse o racismo guardado por vários anos, e agora parece que essas pessoas estão tendo respaldo para poder fazer coisas que elas acham que as pessoas são menos, não tem valor. E assim, no set terapêutico, ouvindo um adolescente, ele falou, eu não posso usar a roupa que eu gosto, porque a minha mãe falou, se você usar o boné, a bermuda de marca, a blusa, vão achar que você é marginal. Então você pode sair e não voltar para casa. E aí, como professora, eu tive a oportunidade no município de trabalhar a Lei 10.639, primeiro com os professores, com a orientação de uma forma chegando com quem não queria nada, porque as pessoas falavam assim, mais uma coisa que essa prefeitura está inventando. Para que isso? E aí, quando tinha as palestras excelentes, manda Deise porque ela gosta. Ela gosta de sambar, ela gosta de dançar, então manda que ela gosta. E aí eu comecei fazendo um trabalho de formiguinha, conseguindo ter um espaço de fazer palestras. Eles são pais jovens, inacabados, que eles não têm essa consciência no sentido dessa percepção. Então eram discussões que em casa não aconteciam. Muitas vezes essas crianças, sendo negras, uma tinha ações em relação a outras pela questão do cabelo, pela questão da tonalidade da pele. Então, assim, dentro do próprio seio familiar tinha a questão de quem era moreninha, de quem era pretinha, de quem era opção, e aí foi um trabalho que a gente conseguiu ir desconstruindo. E hoje, em família, é muito interessante porque os adolescentes, eles já conseguiam ter acesso a determinadas literaturas e as próprias discussões também em casa, até no sentido de elevar a autoestima, de saber que identidade é essa, quem sou eu, por que eu, enquanto uma pessoa negra, tenho que me achar bonita, tenho que me amar, se quando eu estou nos lugares o olhar não é visto a mim, se quando eu vou até uma entrevista eu posso ter o melhor currículo conforme já foi aqui, mas aí vem a questão da valorização
valorização de beleza. Então, assim, como fazer isso? E aí, no Espaço Conta Quinteira, ano passado, nós conseguimos fazer uma oficina de design de sobrancelhas, e ali eram meninas jovens, nós tínhamos uma menina branca. Então, assim, era muito interessante quando as pessoas faziam o ensinamento a elas ali, porque era uma fazendo na outra mesmo para poder aprender. Então, assim, a menina que era branca, ela em alguns momentos se sentia um peixe fora d'água, porque ela falava assim: gente, eu não vivo isso. A minha realidade não é essa. Eu tenho amigas que passam essas situações de não conseguir um trabalho no salão, porque algumas já eram manicures, porque elas são negras. E agora